Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e Ele me mostrou claramente que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Você que tem sido injustiçado, você que muitas vezes tem sido alvo de calúnias, difamações, e muitas pessoas acabam acreditando nos outros e não acreditam em você. Fique em paz, porque Deus está no controle, Ele é o seu justo juiz, Ele é aquele que te defende. Amém? Eu sei que muitas vezes nós ficamos magoados com pessoas à nossa volta, pessoas que estão perto de nós. Mas eu quero te lembrar que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E eles muitas vezes usam a boca das pessoas. Eles pegam aquelas pessoas mais fracas, pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma visão espiritual como nós. E Ele então usa a boca dessas pessoas para nos desanimar, para falar mal de nós, para nos difamar. Mas o Senhor é aquele que nos defende. E Ele conhece a sua dor, Ele conhece os seus medos, suas preocupações. E não somente isso, Ele tem promessas para a sua vida. Por isso fique comigo até o final, porque esta mensagem vai falar muito ao seu coração. E no final, eu vou orar pela sua vida. Eu quero que Deus te abençoe poderosamente. E muitos começarão a ver a obra do Senhor na sua vida. E eles reconhecerão que o Senhor é contigo. Aleluia! Então, você que é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva no meu canal. É muito fácil, não paga nada, é só você clicar no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você receber diretamente no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar, ok? E se você deseja estar mais próximo de mim, contribuindo com instituições de caridade, eu quero te convidar a se tornar membro aqui do meu canal. É muito fácil também, clique no botão Seja Membro, que está aqui embaixo do vídeo, para você saber como participar. E como forma de agradecimento, eu vou te dar 2 livros digitais que eu escrevi com muito carinho para te fortalecer na caminhada. Glória a Deus! Irmãos, para começarmos o momento de reflexão da palavra, eu quero ler com vocês o que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 em diante. Preste muita atenção no que ele disse. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Aqui nós vemos uma palavra de esperança, porque o apóstolo Paulo disse: se vocês estiverem participando dos sofrimentos de Cristo, comecem a se alegrar, porque grande será a glória preparada pelo Senhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo também foi um homem que sofreu muitas perseguições e teve um momento em que ele recebeu mais de 100 chicotadas. Dá para imaginar isso? E nesse momento Paulo começou a dizer: eu não me importo com os sofrimentos que estou passando, porque eles são momentâneos, mas eu sei que uma grande glória está reservada para mim. É justamente, irmãos, nesse momento de dor, de sofrimento, de injustiças, que Jesus pega a nossa causa e Ele nos defende. Eu já passei por muitas situações que a única coisa que eu queria era ficar na cama o dia inteiro, era ficar ali me lamentando, sofrendo com aquelas angústias. Mas hoje eu estou aqui para te dizer: levante-se, dê a volta por cima, sacode a poeira e não fique nesse deserto, porque o que Deus tem para você, o diabo não pode roubar. Por isso não deixe a sua fé ser abalada. Aleluia! Escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Oh, meus amados, eu creio que Deus, Ele não erra o endereço. Ele te trouxe aqui hoje porque essa palavra é para você. Não importa as lutas que você tem passado, continue carregando a sua cruz e seguindo em frente. Irmãos, o diabo, ele sabe quem são as pessoas que querem estar com o Senhor. Ele sabe quem são aqueles que têm promessa, que têm chamado. E muitas vezes ele dá um golpe duro. Ele sabe aonde atingir a nossa fraqueza. É justamente nesse momento que você, que está mais sensível, você é tocado nas suas feridas. Você que é mulher, muitas vezes está carente porque foi abandonada, não foi amada como deveria.
E agora o inimigo ainda usa pessoas sem valor, pessoas que não têm o temor de Deus, e elas vêm então para te ferir mais ainda. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 que se existe alguma coisa que nós devemos proteger, é o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. Então, minha querida irmã, aproveite esses momentos de luta, esses momentos de dor, para você se fortalecer ainda mais, para você estar mais prudente, porque Jesus disse para os discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então sejam simples como as pombas e prudentes como serpentes. Irmãos, eu sei que muitos aqui já são simples como as pombas. Têm um coração puro, um coração manso, que não deseja o mal para ninguém. Mas agora Jesus está te ensinando a ser prudente. E o que é ser prudente? É você estar atento às artimanhas do diabo, às ciladas dele. Nós cristãos não podemos ser bobos. Nós temos que ser espertos, porque o mal muitas vezes é astuto e ele vem tentando nos derrubar, manchar a nossa imagem, nos difamar. E este versículo que eu li para você diz que nós não devemos nos surpreender com as provações, com esse fogo que vem para nos provar, como se algo estranho tivesse acontecendo. Isso porque, irmãos, nós estamos em um mundo cheio de problemas, e até mesmo nós que temos fé, que andamos no caminho certo, nós não estamos isentos de problemas. Então o apóstolo Pedro está nos chamando para confiarmos no Senhor, para buscá-lo ainda mais, principalmente nesses momentos de lutas. Amém? E eu me lembrei agora de um homem de Deus da Bíblia, que ele viveu na dependência do Senhor o tempo todo. E esse homem foi Daniel. Inclusive o meu filho, eu coloquei o nome de Daniel, tamanha a minha admiração por ele. A Bíblia conta que Daniel foi levado para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E apesar dele estar numa terra estrangeira e sob o domínio de um rei pagão, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles mantiveram a sua fé em Deus e eles não deixaram de confiar no Senhor em momento algum. E aí lembra do que eu te falei, que o diabo conhece aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão confiantes no Senhor? Pois é, teve um dia que o rei decretou uma lei onde todas as pessoas deveriam fazer pedidos a ele durante 30 dias. Então ele proibiu que qualquer pessoa fizesse orações, que buscasse a ajuda de Deus ou de qualquer outro Deus que não fosse o Deus de Nabucodonosor. Só que, irmãos, Daniel continuou orando. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Ele ficou com medo? Com certeza, mas mesmo assim ele decidiu clamar ao Senhor. Ele se manteve firme no seu propósito, e apesar de ninguém ter o que falar de Daniel, afinal de contas, ele era um homem de Deus, um homem que andava no caminho certo. Mas então ele foi jogado na cova dos leões. Só que Deus estava com ele. Deus, irmãos, é aquele que pega a nossa causa e ele nos defende. E então, quando ele foi lançado diante dos leões que estavam famintos, os leões nada fizeram contra ele. E tudo porque Daniel tinha uma vida de santidade, uma vida de obediência. Oh, meus amados, eu estou falando aqui com muitas pessoas, vocês que muitas vezes dão lugar ao pecado, vivem uma vida de desobediência. E sabe o que acontece? Vai chegar o dia em que o inimigo vai provar a fé de vocês. Ele vai tentar vocês para que vocês caiam. E se vocês não estiverem firmados na rocha, grande será a queda. Muitas vezes, irmãos, nós não nos preparamos para a batalha. Nós levamos a vida cristã de uma maneira irresponsável. Achamos que nada de ruim pode acontecer conosco. Mas o próprio Jesus disse: aquele que não edifica sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, os ventos contrários, as ondas contra esta casa, grande será a sua ruína. É por isso, irmãos, que nós vemos tantos casamentos sendo desfeitos, tantas empresas fechando, tantas pessoas sofrendo as duras consequências da desobediência. Por isso eu quero te convidar hoje, vamos confiar no Senhor assim como Daniel, vamos permanecer firmes na fé, orando todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para que o Senhor defenda a nossa causa. Deixe Deus carregar os seus fardos a partir de hoje. E eu creio que grande será a sua vitória. No dia da provação, você não vai precisar ter medo, porque Deus estará contigo. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A melhor coisa que tem é uma consciência tranquila, é uma mente pura, uma mente que sabe que está no caminho certo. Mas a pior coisa que existe também é quando uma pessoa está bem vista diante dos outros, mas Deus sabe que aquela pessoa está em dívida.
A pessoa está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Por isso, preserve a sua mente, o seu coração. É muito bom você andar na luz, e quando vêm as provações e as tentações do diabo, Deus sempre te dá a vitória. Basta você olhar para a história de Israel. Quando você lê no Antigo Testamento as provações, as guerras que eles passaram, sempre quando eles perdiam, é porque eles estavam em desobediência, é porque eles estavam pecando e não se arrependiam. Mas quando eles estavam na luz, caminhando com o Senhor, nada podia derrubá-los. Por isso, meu desejo para você hoje é que você firme os seus passos no Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso justo juiz. E depois você lê aí na sua casa o Salmo 37, que mostra claramente isso. Os ímpios, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles é que serão envergonhados. Mas aqueles que estão firmes com Jesus, com certeza serão honrados e subirão de nível, e crescerão, prosperarão, e nada os poderá abalar. Aleluia! Então, se você foi tocado por esta palavra, no final da oração, eu peço que você compartilhe. Clique no botão compartilhar, selecione o WhatsApp e eu peço que você envie pelo menos para 5, 7 pessoas. Vamos espalhar esta mensagem tão edificante da palavra do Senhor, tá bom? Agora nós vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos, porque eu quero orar pela sua vida e Deus vai tirar toda a tristeza, angústia do seu coração e vai começar a te defender a partir de hoje. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado porque a Tua palavra diz que se não fossem as Tuas misericórdias, nós estaríamos consumidos. Nós seríamos mortos, porque este mundo não tem nada para nos oferecer, Senhor. Mas nós estamos aqui na Tua presença e te pedimos, ó Deus, defende a nossa causa. Olha, Senhor, para a causa dos oprimidos. Quantos homens e mulheres que estão orando comigo agora, meu Pai, estão com causas na justiça, estão sendo injustiçados pelas pessoas, difamados, caluniados, mas o Senhor conhece a verdade sobre nós. Nós não somos perfeitos, ó Pai, o Senhor sabe disso, por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes, meu Pai, nós desejamos a vingança, muitas vezes nós desejamos que a outra pessoa pague pelo que ela fez. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos ter o coração de Jesus, um coração perdoador, um coração que ora por aqueles que nos perseguem. Assim como Jesus estava na cruz e ele orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, essas pessoas que estão falando mal de nós, essas pessoas que estão nos oprimindo, elas não sabem o que fazem, elas estão cegas espiritualmente. Perdoa os seus pecados. Não deixe elas serem marionete nas mãos do diabo. Não deixe elas colherem as consequências de se levantar contra o homem e uma mulher de Deus. Ó Senhor, defende a nossa causa, ó Pai. Nós estamos aqui buscando com confiança, assim como Daniel, que mesmo sendo perseguido, ele não afrouxou, ele não desistiu da batalha. Senhor, eu te peço hoje, derrama da tua graça, derrama da tua força, fortalece os teus filhos, meu Pai. E assim como o apóstolo Pedro disse, nós vamos nos alegrar, mesmo diante do fogo da provação. Nós entregamos agora, Pai, cada preocupação, cada medo, cada desafio que nós temos que enfrentar. Nós sabemos que para o Senhor não existe problema grande ou pequeno, tudo é possível àquele que crê. Ó, meu Deus, eu oro agora neste momento por esta mulher que está carente na alma, foi abandonada, não tem se sentido amada. Jesus, coloca do teu amor profundo, o teu amor incondicional sobre ela. Eu oro também por este homem que está desempregado, este homem que se sente uma pessoa fracassada porque não consegue trazer o sustento para casa. Jesus, abre portas, muda a história dos teus filhos, Senhor. A tua palavra diz que se nós nos humilharmos diante das mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele nos exaltará. Por isso, meu Pai, nos exalte, Senhor. Nos tire dessa situação. Ó Senhor Jesus, quantas pessoas agora estão chorando, Pai, porque estão sofrendo com a dor do luto, perderam entes queridos e agora não estão conseguindo se reerguer. Jesus, não nos deixe perecer neste deserto. Queremos sair, Pai, com o coração cheio de confiança, cheio de ânimo. Eu oro também, meu Pai, pelos nossos familiares. Muitas vezes, meu Pai, eles estão cegos espiritualmente também.
Ó Senhor Jesus, abra os olhos dos nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, Pai. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais deles, que eles não sejam enganados pelas trevas, mas que eles venham andar em obediência ao Senhor. Como é bom, ó Deus, andarmos na luz e caminharmos em vitória contigo. E a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E nós tomamos posse desta palavra hoje. Nós cremos que os problemas de hoje, amanhã já não existirão, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Ó Senhor, eu como ministro do Evangelho, chamado para esta obra, eu abençoo e eu peço, meu Pai, cuida desta pessoa, derrama graça, proteção, saúde e alegria sobre a vida de todos os meus irmãos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta.
Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual.
Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia.
É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida.
Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você
Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.